Fala galera, bem-vindo ao Outlier, eu sou o Cadu. Eu sou o Bruninho. Aqui é a ideia do nosso primeiro vídeo do canal. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre empreendedorismo, trocar uma ideia com uma galera que vive disso, tem seus próprios negócios. Uma ideia bem divertida assim, a ideia é a gente conversar como se estivesse sentado numa mesa de bar e a gente se divertir e aprender ao mesmo tempo, né? E é isso. Boa? Então, vamos lá, fiquem com a vinheta aí. Hoje o assunto que a gente escolheu falar aqui é sobre inteligência artificial. A gente tem uma bagagem boa para conversar disso. Eu sou analista de dados de profissão, exerço até hoje. E o Bruninho aí também tem muito a agregar. Fala um pouquinho o que você faz aí, David. Cara, analista de dados e desenvolvedor de automações com programação, né? Então, utilizo a IA quase que diariamente aí. Sempre, né? Não vive sem. Eu tenho algumas pautas aqui pra gente comentar, mas a gente não tá batido em pedra isso daqui, a gente vai conversando conforme desenrolar, é um bate-papo mesmo. E a primeira pergunta que eu tenho aqui, eu acho que faz muito sentido pro seu dia a dia. Tipo, como que você enxerga a IA atualmente? Ela veio mesmo para ajudar? Ela veio para atrapalhar? Você acha que os empregos eles correm o risco mesmo de serem substituídos pela IA? Eu acredito que sim. E para quem é desenvolvedor, acho que a gente vai ser os primeiros aí a ser substituído, né? Lá no começo o pessoal falava que, mas o pessoal do fast food, o pessoal de outras áreas seriam os primeiros, né? E pelo que a gente vê, o primeiro a ser substituído é o desenvolvedor ali, quem mexe no código mesmo, vai rodar. Até porque a IA ela faz muito bem isso, né? Ela faz muito bem um código. Tipo, Exato. hoje tem os gerentes, os PMs, os POs, eles às vezes nem precisa do engenheiro de dados, não precisa nem do analista de dados, não precisa do dev. Eles pegam e eu passo muito por isso. No dia a dia de dados ali, a gente sabe como gerar um número fiel ali, a gente sabe as regras de negócio e tudo mais. Só que aí, às vezes, os líderes, eles passam por cima do nosso dia a dia ali e eles mesmos geram um código através de inteligência artificial. Só que assim, a IA ela sabe programar, ela sabe fazer o código, a estrutura. Só que ele não sabe das regras de negócio que tem que aplicar, qual é a exceção da exceção ali em algum caso. Eu tô na área de dados há 5 anos, mais ou menos, 6 anos, por aí. E antes era muito mais tranquilo essa questão, porque eles não tinham acesso democratizado a IA para poder gerar os códigos. Então eles dependiam muito de mim para gerar o dado. E isso tinha uma qualidade muito boa, porque obrigatoriamente tinha que passar pelo analista de dados ali para gerar a resposta. E aí, eu imagino você está quanto tempo na área? 5 anos também. 5 anos. Só que o engraçado é que, mesmo tendo esse ponto negativo de outras pessoas conseguirem fazer o meu trabalho sem mim, ainda assim tem um ponto positivo que eu mesmo utilizo a inteligência artificial para otimizar meu trabalho. Eu nem consigo lembrar de como que era antes da IA para eu gerar um código assim. Você se lembra disso? Você consegue... Se hoje desligasse, proibiu a IA nas empresas, como você se sentiria nisso aí? Não, eu já ia ter um surto já. Mas porque, assim, eu lembro, mas era muito... Era como se fosse minerar, sabe? Então cara, precisa resolver um problema. Então você jogava ali no Google, entrava num fórum de programação, pescava código ali, muitas vezes não era o que você precisava. Só que nisso você acaba aprendendo, porque você vê ali pedaço de código de uma solução, pedaço de código de outra, você vai entendendo ali como é que funciona, você vai pegando ali qual que é o funcionamento, e aí você transporta e adapta para o seu, o que você precisa ali. Acaba aprendendo muito, né? O pessoal que veio de programação antes aprendia bastante assim. Só que hoje, pensa a facilidade, você jogou o problema lá, muita gente faz isso, né? Joga o código lá e a IA resolve quase tudo. Exato. A parte de jogar o código lá e simplesmente descrever o problema para a IA, ela faz muito bem, né? Ela consegue... Ela tem a capacidade de estruturar realmente do jeito que você queria que fosse resolvido. Sim. E aí,
o ponto é, antes a gente precisava caçar, igual você falou, caçar em fóruns. Eu lembro que eu pegava muita query de outras pessoas e tentava ver como é que ela resolveu aquele problema para replicar para mim. Então era mais ou menos o que você fazia mesmo. Só que essa facilidade que a IA tem de conseguir resolver o nosso problema, às vezes deixa a gente até acomodar. É verdade. Essa é tipo, eu sinto isso, sabe? Que às vezes dá vontade, às vezes tô meio cansado, dá vontade de jogar o código lá, igual você falou. Uhum. E nem conferir, mano. Porque vai dar certo. É um negócio que a gente tá confiando de olhos fechados. Eu acho que isso é um perigo. Tanto para nossa, para nossa qualidade de aprendizado, porque a gente não revisa, então a gente não aprendeu como ele fez aquilo, a gente só confia e vai. Quanto até pela parte de que ele pode deixar passar. Às vezes ele delira, né? É comum. Você já passou por isso? Já teve algumas loucuras? Já, às vezes você pede uma coisa ali e ele te entrega um negócio completamente nada a ver. Mas é isso, né? Às vezes você precisa resolver um problema onde envolve regra de negócio, regra do trabalho, daquele segmento que você tá. E ele não tem essa informação ainda, né? Ainda. Quando ele tiver... saber no dia a dia, isso. Exatamente. E aí ele pira ali, mas é complicado porque a primeira coisa que vai ficar ruim para você é a memória. Uhum. Então, fica tão cômodo você relembrar funções, relembrar comandos ali na IA, que você começa a esquecer. Então, você... como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Você esquece a função. Sim. Mas aí você vai lá, pesquisa na IA, ela te trouxe, e traz exemplo, traz como que usa, enfim. Isso é. Eu tenho um caso para contar de delírio de IA. Muito engraçado. Lá no trabalho, a gente está usando o IA também para agente autônomo, assim. A gente chama de Sales Agent. Ele faz a venda através de WhatsApp para os clientes. E assim, tem cliente que não sabe que é uma IA conversando ali, porque ele é muito humanizado. Uhum. E aí, às vezes, acontece do cliente trocar uma ideia como se fosse um vendedor de verdade e desenvolve uma conversa longa ali, até que chega uma hora que o cliente, sei lá, pede para fazer o pagamento. E aí a IA gerou um Pix falso. Ele gerou um Pix falso e mandou pro cliente pagar. E aí o cliente falou, não tá funcionando esse Pix. Mas assim, deu a sorte de que o Pix estava realmente falso. Não era de ninguém aleatório. Porque ela delirou um nível de criar uma chave Pix que não existia e mandar pro cliente. Não era para ele ter feito isso. Aí a gente pegou, analisou, viu os erros, mas poderia ter dado uma merda gigante. Se ele acerta um Pix de alguém, essa pessoa teria feito pagamento e não era barato. Teria feito pagamento e algum sortudo por aí teria recebido esse dinheiro. Mas teria dado um BO gigantesco para a empresa. Então é uma coisa que é um exemplo de delírio, né, que acontece. Uhum. E aí, até falando delírio aqui, eu já vou conectar um segundo ponto aqui. Sobre o mercado de trabalho. Qual é o futuro aqui dessa frente mesmo de IA? Você acha que esses delírios eles tendem a zerar? Você acha que no mercado de trabalho as IAs elas vão realmente substituir como é que eu posso dizer? Realmente substituir o dia a dia. Tipo, como que vai ser o mercado de trabalho daqui a 5 anos? As profissões que existem atualmente, elas não vão mais existir. Você falou que desenvolvedor é um dos pontos. Uhum. Mas você acha que o futuro é capaz de realmente extinguir desenvolvedor? Só vai existir desenvolvedor de IA agora? Bom, cara, olha, sinceramente, tá muito difícil prever o que pode acontecer, assim, mas a partir do momento que a IA estiver presente, entendendo regra de negócio, em contato com base de dados e tudo, fica difícil enxergar o desenvolvedor presente ali. Talvez um cara muito técnico para ser assim uma curadoria do que a IA produziu. Uma referência. Para estar ali como uma segurança, dois fatores, sabe? Mas é muito difícil enxergar. E assim, no mercado de trabalho já existe esse problema. O RH está tendo trabalho. Então, porque você vai contratar uma pessoa, a pessoa está ali gerando texto de IA em tempo real para saber as melhores respostas, para te dar as melhores respostas. Então, o RH vai ter muito trabalho na hora de contratar pessoas para qualquer área.
Para qualquer área. Para conseguir distinguir se a pessoa é boa mesmo, se ela tá usando uma IA para ajudar ela. Né? Isso, e para distinguir o profissional também, porque no dia a dia pensa o quanto a pessoa usa, se ela usa bem a IA e se ela é muito dependente daquilo, né? Sim. Porque se a pessoa for muito dependente, imagina. O que pode não ser um problema, assim. Se a gente pensar num cara que não é bom nas outras coisas, mas ele é especialista em IA. Só que se a IA ela for uma IA boa, assim, se a gente chega num nível de IA que o delírio ele é quase irrisório e que ela realmente tem uma taxa de acerto próximo de 100%, esse profissional que sabe manipular a IA melhor do que outros profissionais, ele passa a ser um profissional mais eficiente do que os outros. Acredito que ele vai ganhar espaço. Exato. Então, talvez, ao mesmo tempo que as profissões elas podem ser extintas, talvez outras passem a existir. Né? Sim. É um mercado que cada vez mais vai precisar se profissionalizar mais nesse caminho. Uhum. Então, com engenheiros de prompt, que já existem. Funcionários que antes só sabiam Excel, talvez não precise mais Excel, mas talvez precise explicar como fazer um Excel para IA, porque o Excel da IA vai ser muito melhor que o dele. Uhum. Então, coisas desse tipo vão ser criadas ou otimizadas que não existiam antes. Então, na minha opinião, assim, claro, vai existir profissões que vão ser extintas, com certeza. Por exemplo, atendente atendente digital. Não vejo mais sentido em existir. Já tá rolando substituição, né? Secretário digital, por exemplo, mano, tem agente de IA que faz isso. Exato. Tá até assustador, você já não fala mais com pessoa. Às vezes eu sinto falta da humanidade da pessoa, mas tem vezes que você conversa e nem repara que é uma IA. Então tem que saber fazer, né? Porque a humanidade, a gente tem essa necessidade de troca. E as IAs precisam cada vez ser mais treinadas para isso se concretizar mesmo e ter essa substituição. Mas já é uma coisa que está acontecendo. Eu lembrei... Você conhece a ferramenta Amazon Q? Eu ouvi falar? Conheço. É uma ferramenta da própria Amazon que ajuda desenvolvedor. Só que se escreve Amazon Q. E aí por isso que diz Q. Não me sai da cabeça que isso é um trocadilho. Apesar de ser uma ferramenta para ajudar a dev, ela ao mesmo tempo substitui dev. Porque ela faz basicamente o que o dev faria. Ela faz toda a curadoria do código. Uhum. E é o nome da ferramenta. Amazon Q. Então, é estranho. Parece que é uma mensagem subliminar que os caras colocam ali. Eu acho esquisito. Mas assim, tem esses pontos negativos, né, que a gente comentou. Mas tem os pontos positivos também. A IA ela vem para revolucionar o mercado, tanto na parte negativa, que é o que a gente está comentando, as pessoas que não se atualizarem junto, elas vão acabar se passando para trás. Mas se for uma pessoa que ela consiga acompanhar a evolução da IA e conseguir se especializar no uso dela, ela vai ter 2 pontos positivos. Ela vai saber fazer manualmente, sem a IA, e ela vai saber fazendo com a IA e vai saber otimizar o que a IA fez, talvez, ter novas ideias. Até porque uma pessoa que não conhece de códigos, ela não consegue pedir da maneira correta para IA, né? Então tem essa parte também de você saber pedir. E aí, das partes positivas, assim, vou dar minha opinião antes de você falar para não enviesar. Mas a próxima questão que eu queria fazer das partes positivas, qual é a coisa de mais valor que você enxerga para o futuro da IA? Aí eu digo agora da minha parte aqui. Na minha opinião, a democratização do profissionalismo é uma das melhores coisas assim, que eu enxergo no futuro. O que eu quero dizer com isso? As pessoas, antes, para fazer uma tarefa complexa, ela só conseguia se ela se especializasse naquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que precisa fazer uma configuração de computador, assim. Você consegue simplesmente com o celular ali, conversando com a IA, você consegue seguir no passo a passo. Aprender novas línguas, com a IA tem diversas IAs que você consegue aprender esse tipo de coisa. Fazer artes. A IA faz umas imagens absurdas que designers demorariam muito tempo para fazer e ela faz isso agora. E isso ajuda quem? O empreendedor. Então, antes para você fazer uma logo,
Ou você fazia uma logo meio michuruca no Canva, se matava ali para fazer essa logo, ou você pagava um designer, que não era nada barato, para você fazer uma logo ali. Agora não, agora você explica para ela o que você quer e ela gera em segundos, isso eu acho animal. Então, para mim, um dos principais benefícios é a democratização de coisas que antes eram complexas e agora as pessoas elas podem se abdicar disso e pagar barato ou até gratuitamente aquilo, e isso ajuda muito o empreendedorismo. Na minha opinião, é isso. Para você, você concorda com o meu ponto? Você acrescentaria alguma coisa de coisas positivas que a IA está trazendo, tanto para o mercado de trabalho quanto para o mundo empreendedor também? Você acha? Não, eu concordo com você. E assim, não só para o empreendedor, mas qualquer pessoa, o salto de produtividade que a gente viu as pessoas terem hoje é surreal. Uma pessoa que trabalhava com, hoje, a pessoa que trabalha com código pode criar imagem, pode expandir o conhecimento. Ah, eu programo em tal linguagem. Ela pode expandir para uma outra, ela pode começar a desenvolver logo de cara. Antes você tinha, cara, você tinha que assistir uma videoaula, tinha que abrir lá sua ferramenta, começar a fazer uns programinhas ali muito básicos para entender como funciona. Hoje não. Hoje você pede ali, ó, eu quero aprender tal linguagem, e ali já vai te entregando. O cara que não sabe também pode chegar hoje e desenvolver uma ferramenta, não só em código puro, mas hoje ferramentas com IA que já criam a solução. Então, você pede um site, você precisa de um site, hoje tem ferramenta que cria o site para você. Não precisa pôr mão em código, sabe? Então, é esse salto de produtividade. Então, se você quiser, por exemplo, você quer lançar uma marca de roupa, aí você não precisa mais contratar pessoas para fazer sua marca. Você cria imagem, cria artes, plano de negócio, precificação, tudo com IA. Sim, consegue começar sozinho, entre aspas, né? A gente diz assim, mas claro que a parte de logística você ainda vai precisar, a IA não bota a mão na massa ainda, mas ela vai te dar o plano, sabe? Isso é. Você pode comentar um ponto importante. A parte de logística, eu acho que é uma das últimas a serem substituídas, assim, mas eu acho que pode, não substituída, eu acho que essa palavra ela é incorreta, mas vai ser a última a ser evoluída, porque é muito difícil, né? A gente já vê carro autônomo e tudo mais, mas é uma coisa muito cara e também é muito desconfiada ainda. Eu mesmo, na cultura brasileira, eu não teria coragem ainda de entrar num carro autônomo e sair por aí. Já pensou? Mas, não sei se você já viu, na China já tem entregas por drone. Sim. Isso é muito doido. Isso é loucura. Isso é muito doido. Pra quem não conhece, é um aplicativo chamado WeChat. Até teve no Brasil uma época esse aplicativo, quando o WhatsApp, lá em 2012, quando o WhatsApp caía, a gente baixava o WeChat para continuar conversando. Inclusive, foi o primeiro aplicativo de troca de mensagem que teve mensagem por áudio. Parecia um walkie-talkie, assim. Mas esse mesmo aplicativo, lá na China, ele é muito mais top, assim. Você consegue receber pagamentos, inclusive com a palma da mão. Assim, você bota a palma da mão, ele lê sua mão e faz o pagamento na hora. Loucura. E aí, esse WeChat, eles criaram uma parada que parece um banheiro químico bonitinho. Ele fica nos parques. Uhum. E aí você faz o pedido ali, vem um drone do nada, entrega o pedido nesse totem. E aí você pega o seu pedido ali de boa. Só que isso, no futuro, um futuro próximo na China, e aqui um pouco mais longe, eu consigo enxergar ter esse totem em cada condomínio, assim. Tem um totem desse em cada condomínio, você faz seu pedido no iFood, vem, entrega. Só que assim, são pedidos pequenos, né? Uma logística, por exemplo, que caminhões fazem, navios fazem, isso não vai ter como a IA substituir. Talvez você tenha caminhão autônomo, navio autônomo, mas aí eu acho que é demais, né? É uma loucura como a tecnologia avança nesse sentido, também na logística, mas eu acho que vai ser uma das últimas a... A gente fala de loucura, mas igual a gente falou 5 anos atrás, a gente pensava que a IA ia fazer imagem, a gente nem imaginava. E hoje ela faz imagem assim, num nível que a gente não distingue. Eu diria que assim, é claro que a robótica precisa caminhar ali no mesmo passo que tá esse mercado de IA, não sei se acompanha,
mas fatalmente é o caminho. Uma hora vem, né? Porque querendo ou não, é uma padronização. Então, é interessante, querendo ou não, pro cara que tá em cima ali, ter robôs que seguem à risca o que você quer ali. O robô não tem férias, não precisa parar para comer, não precisa parar para dormir. Sim. Então, hoje tem fábrica, né? Eu ouvi falar de fábrica que é 100% autônoma, Sim. fábrica de celular. Então, já tem passos nesse sentido já, cara. Eu acho assustador, mas já é o futuro, já tá batendo na nossa porta. Sim. A fábrica da BYD, na China também, eles produzem. É tudo máquina, tudo máquina. É doido ver eles produzindo lá. Eles produzem 1 carro por minuto. Um absurdo. E você vê os braços lá. Não sei, com certeza deve ter IA misturado nisso, mas aí é mais a arte da robótica mesmo, que é um negócio muito animal também. Você comentou, já vou puxar um gancho aqui. Você comentou de imagem super realista que a gente não distingue, né? E aí a gente já consegue migrar aí para um marketing digital, as pessoas usando a IA a favor delas, tanto para fazer vídeos mesmo comuns, com VO3 ali, é muito divertido, cada meme top que sai dali, mas também tem muita fake news, né? Hoje em dia a gente não consegue bater o olho num vídeo, ainda mais pessoas que são mais velhas, né? A gente que entende disso, a gente já é mais difícil de ser pego, mas já fui. Não sei se você já viu um vídeo de um canguru. Ele tá. É um canguru, ficou muito famoso esse vídeo. É um canguru que diziam, né, que era um canguru que de auxílio para pessoas autistas e tudo mais, igual tem os cachorros que vai junto no avião com o paciente para acalmar e tudo mais. E aí era um canguru, ele tava com o passaporte dele na mão, assim, entregando para atendente ali da companhia aérea, e não estavam deixando o canguru entrar no voo. Aí repercutiu, todo mundo falou, nossa, por que não deixou o canguru entrar? E eu achei um absurdo, ele tava com uma cara de coitado, assim, olhando pra mulher. Eu falei, nossa, mano, a criança, ela precisa do auxílio, precisa deixar entrar. Depois de umas semanas eu fui ver que era IA, era perfeito. Então, essa parte de fake news, ela é muito complicada, porque até a parte de diversão, tudo bem, beleza, se for fake news ali, é uma brincadeira. Mas a gente ultrapassa algumas linhas que passa a ser perigoso, né? Essa parte. Sim, assim, falando de marketing digital, a gente vê saltos enormes na tecnologia da IA. Então, a gente, por exemplo, vídeos onde o pessoal mostra assim, você tira uma foto e o chat GPT coloca aquele produto num fundo especial, com fotografia profissional. Então, já sai pronto. A gente tem muito perfil agora de Instagram mostrando justamente isso. E pessoal do iFood também, utilizando para anunciar os produtos, coloca aquela foto profissional. O ruim é que você pede o lanche lá, todo lindão, na hora que chega, malandro. Só que é o que você falou, né? Tem a parte do fake. Vai sendo utilizado de uma forma onde você está enganando as pessoas, e principalmente quem está mal intencionado. No Brasil a gente vê essa situação política, o pessoal está utilizando para quem tem o olho menos clínico, está enganando o pessoal. Quem está na bolha de um lado, a bolha do outro, está vendo vídeos e está acreditando que é uma coisa ali, que está acontecendo algo, manifestações e tudo, e muitas vezes é gerado por IA, aquilo nunca nem aconteceu. Nem aconteceu. Isso é verdade. A parte do marketing digital que você comentou, antigamente existia muito isso de fazer as fotos que o lanche nem era verdadeiro, assim, era, sei lá, o ketchup, na verdade não era ketchup, era uma tinta vermelha. O McDonald's fazia muito isso, né? Mas vinha ali escrito imagem meramente ilustrativa. Hoje em dia eles não estão tendo nem esse cuidado, assim, faz a imagem por IA e não avisa, você realmente imagina que o produto vai vir daquele jeito. Quando é um produto que só troca o fundo ali, até que tudo bem, trocou o fundo só para deixar mais bonito. Mas a partir do momento que passa a linha ali de você está sendo enganado, você está comprando uma coisa e está pagando por outra, é complicado. E até essa parte de política que você entrou é um assunto mais complicado. Mas assim, é uma coisa que fere muito, principalmente a pessoa leiga, né?
às vezes falam umas coisas absurdas que a gente não consegue enxergar que aquilo é uma realidade, visualmente falando, mas a gente desconfia pelo conteúdo. A gente fala, putz, esse conteúdo não pode ser verdadeiro. E aí a gente tem o cuidado de pesquisar para saber se é ou não. Agora, a pessoa leiga não. A pessoa leiga não sabe. E, infelizmente, no Brasil, é a maior parte da população. Mais de 90% da população não tem acesso à educação de qualidade. Então, se você falar que veio ET pra Terra, fizer um vídeo no VO3 com uma nave alienígena passando por cima de São Paulo, a pessoa leiga pode acreditar naquilo, ficar em desespero e tudo mais. Então é um negócio muito delicado que eu acho que deveria ter leis mais rígidas sobre isso o quanto antes, inclusive até para preservar a nossa própria imagem. Porque a gente está falando aqui de política e de pessoas que são famosas. Mas imagina você, alguém que não gosta de você, da sua pessoa, usa sua imagem em uma inteligência artificial para manipular alguma coisa que você não fez e para aquilo te prejudicar. Você pode acabar com a vida da pessoa. Pode acabar com a vida da pessoa usando a IA. Então é um negócio muito complicado. Essa governança de imagens e de atuação, que até onde ela pode ir, né? Sinceramente, eu não sei como ainda não aconteceu algo muito grande, assim, de chamar a atenção em jornal, tudo. Pelo menos eu não fiquei sabendo de algo muito grande assim. Mas, tratando de política, a gente já vê, às vezes, um familiar compartilha alguma coisa acreditando que é verdade. Você fala, não é verdade. A pessoa, às vezes, insiste ali. Mas é perigoso, porque imaginando que tem eleição. Imagina o tanto que vai pipocar de conteúdo gerado por IA que pode influenciar no resultado. É perigoso demais essa situação. E vira uma bola de neve, né? Porque às vezes as pessoas estão tão acostumadas a usar principalmente o ChatGPT que elas podem ver uma fake news e para confirmar se é uma fake news ou não, elas perguntam para a IA. E aí às vezes a IA delira e responde uma coisa que não é correta e a pessoa não tem o cuidado de ver se aquela informação é verdadeira. Vira uma bola de neve. Uma coisa que a IA fez, você confirma com a própria IA, a IA te responde que está correto e fica nisso. Então, é uma coisa que deveria ter muita educação em cima, muito ensino em cima, para as pessoas saberem utilizar de maneira responsável, acho que é a palavra correta, né? A IA acabou caminhando de uma maneira muito rápida. Ninguém estava preparado, tanto que andou, então ainda é muito novo, a gente tem que se acostumar com... Porque vai ficar ainda mais intenso essa presença da IA no nosso dia a dia, na política, tudo. Então, tem que ter esse conhecimento. Assim, eu não sei como que isso andaria, sabe? Sim. Porque realmente, a gente não consegue prever o que pode acontecer. E até para passar um pouco para o pessoal que não entende tanto, ele comentou que a IA está no início e a gente vê um avanço muito, muito ascendente da IA. Porque que acontece? Ela aprende muito rápido porque ela aprende com ela mesma. Então, é uma machine learning que tem ali por trás e ela consegue consumir os próprios dados. A curva de aprendizado dela é inclinada, assim, é como se fosse ela não é contínua, né? Ela é exponencial, essa é a palavra. E isso tem um custo. Ela tem um custo por trás. Muita gente deve usar a IA gratuita, né? Eu pago o ChatGPT. Qual é a sua inteligência artificial preferida do momento? Olha, por um tempo foi o Claude AI. Utilizei porque... Ele é bom para código. Para código ajudava muito, mas hoje voltou a ser o ChatGPT. Para mim ele ainda é o mais completo, mas por enquanto. Eu acho que tem umas... A Manus, ela é muito boa, eu ouvi dizer. Só que ela é muito cara. Mas Manus, para quem não conhece, ela é uma inteligência artificial que ela conecta diversas fontes e ela faz tudo, assim. Ela consegue, por exemplo, você pede para ela fazer um roteiro, ela faz primeiro a copy, da copy ela manda para um outro agente de IA que vai fazer toda a estruturação de storytelling, aí ele manda para outro agente de IA que vai fazer o roteiro, e você vê tudo isso funcionando, é muito maluco. Mas ela ainda é bem carinha, então eu acho que ela é a mais promissora. Mas para mim, hoje, o ChatGPT ele é o mais
mais completinho, né? Mas eu pago o ChatGPT, para mim compensa, eu não pago aquele top, que é $1.000, se não me engano, Muita coisa. eu pago de 20, para mim é o suficiente, mas muita gente usa o gratuito e imagina que a IA é gratuita, né? Ela tem custo. Ela tem um custo. E é alto. É bem alto. É tanto um custo monetário. A OpenAI, que é a criadora do ChatGPT, até hoje ela não positivou no financeiro dela. É uma empresa, como toda empresa de tecnologia, ela inicia devendo para depois escalar. Mas a ideia o plano de negócio deles é monetizar tanto com o plano pago que a gente paga, quanto com conexões de APIs. A API deles eu também utilizo em alguns modelos de automação meu, bem baratinho. Eu gasto aí coisa de $5 a cada, sei lá, 5 meses. Eu acho que eu vou gastar mais ou menos isso. Mas em empresas grandes, tipo a minha empresa, a empresa que eu trabalho, gasta muito com os tokens, né? Eles compram os tokens, que é o que gasta na API. E isso gasta muito dinheiro, e gasta muito recurso, e gasta muito do nosso planeta Terra também. Então, qual é a sua visão sobre conectando as coisas? A IA, ela está num crescimento exponencial. A gente sabe dos custos que ela trará para a humanidade. Então, você tem alguma ideia de como que a gente pode evitar possíveis momentos prejudiciais que ela vai trazer para a gente? Ou você acha que isso é imparável mesmo? A gente só vai ver a conta chegar e vai tentar resolver do jeito que der? Ah, cara, eu vou te dizer, acho que para o empreendedor é perigoso. A gente volta naquilo que a gente comentou de saber utilizar da forma mais eficiente e da maneira mais inteligente. Porque hoje é custoso tudo para OpenAI, mas em determinado momento ela pode tomar uma atitude, e essa atitude, para quem utiliza assiduamente a IA, pode acabar sendo dependendo do que for, pode acabar sendo um puxão de tapete. Em determinado momento pode virar um custo que o seu modelo de negócio já não cobre mais. E, assim, tem isso e tem impacto ambiental. A gente sabe que não é fácil manter o data center. Sim. É custoso, tanto em energia quanto em recursos. Eu vejo, assim, em determinado momento vai ter um ponto crítico onde vai ter que ser tomada uma decisão inteligente sobre esse caso. Hoje tá todo mundo, vamos aí, Sim. Vamos caminhando, e vai seguindo assim, enquanto ainda o bicho não pega. Enquanto a água não chega ali. Exato. E voltando lá no início da nossa conversa, a gente comentou, né? O que aconteceria se a inteligência artificial fosse desligada hoje? Eu acho que isso é uma possibilidade, sabia? Porque supondo que fique insustentável para OpenAI, por exemplo, em manter o ChatGPT gratuito. Eu imagino que ele deva consumir bastante o data center deles. Sim. Então eles podem simplesmente falar, não tem mais gratuito. Quer usar, paga. Beleza. Num primeiro momento continuaria o preço que tá, $20 ali pro plano básico, e eu acho que $1.000 pro outro. Não, $1.000 é muito, eu acho que é $200, se não me engano. Poderia continuar esses dois planos, só que com o tempo pode acontecer do quê? Além deles tirarem o gratuito, eles subirem muito o preço do plano base. E aí fica insustentável para pessoas como nós, por exemplo, que só usa para o trabalho ali, para auxílio. Por exemplo, eu já não pagaria se fosse $100. Já não compensaria. Eu também. E aí, se não paga nem o de 100 e não existe o gratuito, a gente volta para os 5 anos atrás. Que não existe mais a IA a nosso dispor a todo momento. Então, volta lá no nosso início da conversa que a gente teria que, de novo, se readaptar ao uso. E aí, tudo que a gente falou no início meio que cai por terra. Ainda os empregos se manteriam. Sim. Porque a IA não seria tão democratizada. Ela seria mais para elite. E, claro, isso causa um outro problema, que aí quem tem mais cacife para bancar provavelmente se destacaria tanto no mercado de trabalho quanto em empresas. Então é um negócio que pode acontecer, é um cenário bem plausível de acontecer para tentar frear exatamente esse custo, né? Viraria uma elite super produtiva, travaria essa superprodução para a elite. Eu vejo, assim, se fosse hoje em dia, acredito que seja reversível. É uma situação reversível. A gente, acabou a IA.
agora não tem mais. A gente volta ao que a gente estava 5 anos atrás, reaprende a trabalhar, a gente reaprende a trabalhar, a cavucar a internet atrás de informação e vida que segue. Mas no passo que a gente está vendo, nos próximos 5 anos, talvez não seja mais reversível. Talvez seja uma situação onde a IA está tão inserida no dia a dia de todo mundo que seja essencial. Sim. E talvez tenha que haver sacrifícios muito graves para manter a IA funcionando. Principalmente ambientais, né? Exatamente. Concordo. Inclusive, essa geração, a gente já se formou aí, mas tem a geração que está se formando nessa era. Sim. Viveu 100% do ensino superior dela na fase da IA. Se simplesmente essa IA é cortada, a pessoa ela não teve nenhum período de aprendizado sem essa muleta. Então, assim, realmente, é muito complicado de se pensar nesse cenário, nesse mundo, de pessoas que aprenderam com uma muleta e simplesmente essa muleta é retirada delas. A gente já tem uma queda absurda de qualidade de serviços e o ensino profissional, assim, ele só ia ter os melhores ou a elite. É isso. Ia acontecer de ter um apartheid aí no mercado de trabalho e no mundo empreendedor. Algo bem interessante de se pensar, né? Espero que isso não aconteça. Eu acredito que a gente consegue pensar em maneiras aí da IA não ser benéfica. Chega no meio termo, né? Porque também não existe almoço grátis. A IA ela vai consumir do meio ambiente, ela vai consumir dos nossos recursos, mas ainda assim dá para chegar no meio termo com leis para tentar limitar o uso, com políticas de uso, para a gente tentar não ser 100% dependente. Talvez a gente chegue num meio termo ali, esse seria o ideal, um mundo talvez utópico aí. Mas eu acho muito extremo também pensar que as máquinas vão dominar o mundo. Eu acho que a fonte do conhecimento está na nossa mão e a qualquer momento a gente pode tomar a melhor decisão em cima disso. É que os nossos governantes não ajudam tanto, né? Não ajudou nada. Bom, eu acho que para finalizar, a gente pode puxar o momento papagaio. Podemos. Fechou. Então, vamos assistir o vídeo junto aqui do nosso. Inclusive, pode seguir lá, tá? Qual é o arroba, que eu não sei de cor? @papagaiocortes_OFC. Esse mesmo, segue lá. Lá a gente posta diversos cortes de coisa engraçada, de coisa do mundo empreendedor. Ele é nosso mascote, é o papagaio. Então a gente vai pegar um vídeo aqui que tem a ver com esse assunto e a gente vai reagir, vai dar nossa opinião sobre esse vídeo agora. Beleza? Fica com o vídeo aí, a gente retorna já. O pessoal tem que lembrar que não precisa de IA para substituir emprego. Verdade. Então, se você entrar no McDonald's hoje, você vai achar quiosques, que são basicamente telas de Android gigante, que você escolhe lá, só precisa do cozinheiro. E até o cozinheiro dizem que nos Estados Unidos já tem uma loja protótipo que já tem robô fazendo os hambúrguer para você. Você vai no supermercado, nas grandes capitais, metade dos caixas já são self-service. Você vai lá, você mesmo passa seu produto na barrinha ali e já era. Por exemplo, quando eu fui 10 anos atrás pro Japão, já existiam lojas de conveniência com 0 funcionários. Você entra e não tem nenhum funcionário, porque é 100% self-service. E numa sociedade como o Japão, onde ninguém rouba, ninguém furta, nem nada disso, você pode literalmente deixar uma loja com 0 funcionários. As pessoas entram, passam no carrinho self-service ali, vai embora. Dia normal que segue. Já era assim 10 anos atrás. Tipo, não é uma coisa que começou hoje. Mas eu entendo, eu concordo contigo. Não é a inteligência artificial que vai roubar o seu emprego. É a evolução natural. Cara, o Fábio tem um ótimo ponto aí. Realmente, algumas funções já vinham sendo substituídas mesmo sem a IA. É que esse é um caso, assim, eu não acho que se enquadra para tudo, mas realmente, assim, a IA é só mais uma ferramenta e pode acabar sendo utilizada para substituir as pessoas. Não que ela seja fator determinante nisso. Ela dá um empurrãozinho, né? Ela não é obrigatória para substituição. A tecnologia em si, ela é a substituição. Isso acontecia na Revolução Industrial, assim, né? Tinha lá os trabalhadores para fazer a parte de colocar carvões para conseguir movimentar uma máquina. Com a energia elétrica não precisa mais disso e esses caras foram substituídos. Então, ele tem um ponto. Só que o ponto dele também, o que ele comenta do Japão, né? Ele fala, no Japão não tem criminalidade,
E aí, por conta disso, é possível ter um mercado autônomo, assim, que a pessoa vai lá e se serve. Isso é verdade, realmente. Só que isso seria possível no Brasil? Tá aí o dilema, né? Então, assim, talvez sim, as pessoas consigam substituir. Mas dependendo da cultura do local, ainda é impossível substituir 100%. Então, o ponto dele é válido, concordo, a IA ela não é determinante, mas se for parar para pensar por esse lado, nada é determinante. Tudo vai girar em torno da cultura do local, de como aquilo é aceito naquele local, de qual forma a gente vai aplicar aquilo. E aí, no fim, qualquer coisa pode substituir o ser humano, desde que a gente consiga enquadrar aquilo no dia a dia. Né? Então, É como o Igor falou no final, é evolução natural. Eu acredito que seja o caminho a ser seguido, mas é um caminho tortuoso ainda. Perfeito. Se matou a pau agora. A evolução natural das coisas. Se no Brasil a gente evoluísse nossa cultura, talvez desse pra virar um Japão que não precisa de 0 funcionários. Assim. Exatamente. Então, realmente. É isso, finalizamos? Finalizamos. Não se esquece, se inscreva no canal. Muitas vezes aí a gente vai conversar sozinhos, mas a ideia é trazer convidados, né? Falar um pouco de empreendedorismo, aí, trazer pessoas da área. Hoje a gente falou de IA, mas a ideia é conversar de diversos assuntos que possa agregar vocês, que possa agregar a gente também, porque a gente também aprende, ainda mais com convidados. Sim. Então, uma honra ter vocês com a gente. Se inscreve no canal, deixa o like se gostou, deixa o dislike se não gostou, também é um feedback, não deixa de ser, né? E é isso, deixa os comentários também, sugestões, a gente tá aqui pra agregar. Tamo junto? Falou!